O que existe dentro de um buraco negro? A história mais misteriosa do universo. Imagine um lugar onde as leis da física que conhecemos simplesmente quebram. Um lugar onde o tempo pode parar e o espaço se curva tanto que tudo ao redor é engolido, inclusive a luz. Um lugar onde, uma vez dentro, não há volta. Você pode imaginar isso? Esse é o buraco negro, talvez o objeto mais misterioso e fascinante do universo. Por décadas, cientistas, físicos e sonhadores têm se perguntado: o que existe dentro de um buraco negro? Será uma passagem para outro universo? Uma prisão eterna? Ou algo que nossa mente nem consegue conceber? Hoje, eu vou te levar em uma jornada até os limites da física e além. Vamos explorar o nascimento, a vida e os mistérios de um buraco negro. Prepare-se para mergulhar onde nem a luz escapa. O nascimento de um monstro. Tudo começa com uma estrela, mas não uma estrela qualquer. Estamos falando de estrelas colossais, com pelo menos 20 vezes a massa do nosso Sol. Essas estrelas vivem vidas intensas e brilhantes, fundindo elementos leves como hidrogênio e hélio em elementos mais pesados em seu núcleo. Esse processo libera uma quantidade gigantesca de energia. É isso que faz as estrelas brilharem. Mas chega um momento em que o combustível acaba. E quando isso acontece, a gravidade vence. Sem mais fusão para sustentar o equilíbrio, o núcleo da estrela colapsa sob seu próprio peso. As camadas externas explodem em uma supernova, uma das explosões mais violentas do universo. E o que sobra no centro é o começo de um buraco negro. A gravidade colapsa toda a massa restante em um ponto minúsculo, chamado de singularidade. Esse ponto é tão denso, tão massivo, que a curvatura do espaço-tempo ao seu redor se torna infinita. Ao redor dessa singularidade se forma o que chamamos de horizonte de eventos, a fronteira invisível que marca o ponto sem retorno. Tudo o que cruzar esse limite está perdido para sempre. Um lugar onde o tempo... Imagine que você está em uma nave espacial e decide voar em direção a um buraco negro. De longe, ele parece apenas uma escuridão total, como se alguém tivesse recortado um pedaço do espaço. Você se aproxima. Relógios começam a se comportar de forma estranha. Para quem te observa de longe, parece que você está desacelerando. E à medida que você se aproxima do horizonte de eventos, seu tempo vai parando, até congelar. Isso acontece por causa da dilatação do tempo prevista por Einstein na teoria da relatividade geral. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa. No limite de um buraco negro, o tempo para completamente para um observador externo. Mas para você, dentro da nave, o tempo continua fluindo normalmente. Você atravessa o horizonte de eventos sem perceber nada especial. Só que agora, você está preso. O interior inimaginável. O que há dentro de um buraco negro? Essa é a grande pergunta, e a mais difícil de responder. A teoria da relatividade nos leva até a singularidade, onde a gravidade é infinita e o espaço-tempo colapsa em um ponto. Mas aqui, as equações simplesmente deixam de funcionar. Precisaríamos de uma nova física para entender o que acontece ali. Uma teoria que una a gravidade de Einstein com o mundo quântico, o reino das menores partículas do universo. Alguns cientistas acreditam que a singularidade pode não ser um ponto. Pode ser uma região esférica extremamente densa, talvez até um túnel, um buraco de minhoca, conectando duas partes do universo ou até universos diferentes.
Essa é a base de muitas histórias de ficção científica. Outros propõem que buracos negros possam armazenar informações de tudo que engolem. Mas aí entra o paradoxo da informação. Se nada escapa, nem a informação, isso contradiz as leis da física quântica. Foi esse dilema que fez Stephen Hawking propor uma ideia revolucionária: a radiação de Hawking. Em 1974, Stephen Hawking chocou o mundo ao sugerir que os buracos negros não são completamente negros. Segundo a mecânica quântica, pares de partículas e antipartículas estão sempre surgindo e se aniquilando no vácuo do espaço. Se esse par surgir bem na beira do horizonte de eventos, uma das partículas pode cair no buraco negro e a outra escapar. O resultado? Do lado de fora, parece que o buraco negro está emitindo radiação, a famosa radiação de Hawking. Isso significa que buracos negros podem perder energia com o tempo e, eventualmente, evaporar. Essa ideia levanta ainda mais perguntas. O que acontece com tudo o que o buraco negro engoliu? Desaparece? A informação é destruída? Ninguém sabe ao certo. Os gigantes do cosmos. Embora a maioria dos buracos negros tenha algumas massas solares, os maiores monstros do universo são os buracos negros supermassivos. Eles vivem no centro das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. O buraco negro central da nossa galáxia, chamado Sagitários A, tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Em 2019, conseguimos pela primeira vez uma imagem de um buraco negro. Na verdade, a silhueta do horizonte de eventos do buraco negro, M87, a 55 milhões de anos-luz daqui. Isso foi possível graças a uma colaboração global chamada Event Horizon Telescope. O que vimos? Um anel brilhante de gás e poeira girando em velocidades absurdas, cercando uma sombra escura. O buraco negro. O fim ou o começo? Talvez a parte mais perturbadora sobre buracos negros seja essa. Eles não são apenas objetos distantes, exóticos e incomuns. Eles são uma parte essencial da evolução do universo. Sem buracos negros, talvez não houvesse galáxias, nem estrelas como o Sol, nem a Terra, nem nós. E se um dia, bilhões de anos no futuro, o universo se expandir tanto que tudo se apagar, os buracos negros serão as últimas estruturas a sobreviver. Mas será esse realmente o fim? Alguns teóricos dizem que no momento da morte de um buraco negro, ele pode liberar tudo o que engoliu, de forma codificada, talvez distorcida, mas liberada. Outros imaginam que, ao atravessar um buraco negro, se abriria uma passagem. Para onde? Outra dimensão? Outro universo? Por enquanto, tudo isso são especulações. Mas uma coisa é certa: os buracos negros são os guardiões dos segredos mais profundos do cosmos. Além do horizonte, nós vivemos em uma época incrível. Pela primeira vez na história humana, conseguimos ver um buraco negro, ouvir o som da colisão de dois deles através de ondas gravitacionais e até entender parte do seu funcionamento. Mas o mais fascinante é que, quanto mais aprendemos, mais perguntas surgem. Os buracos negros são como espelhos escuros. Quando olhamos para eles, estamos olhando para os limites do nosso conhecimento e talvez para o nosso futuro. Porque explorar o universo não é apenas sobre saber o que há lá fora, é sobre entender quem somos e, em algum lugar, talvez, do outro lado de um buraco negro, esteja uma nova resposta ou uma nova pergunta.